E como eu estava contando para vocês no primeiro vídeo, né? E aquele atraso de fala nele me incomodando, então levei na fono. A fono fez uma avaliação nele e achou que além do atraso de fala, ele pudesse ter mais alguma coisa e pediu um encaminhamento para uma neurologista. Vamos lá, levei na neurologista. Ela fez uma consulta, fez uma avaliação e achou que Samuel, além do atraso de fala, tinha alguns traços, né? Então ela queria investigar um pouco mais, porque ela já achava que ele podia ter o TEA, que é o transtorno de espectro autista. Então, começamos com os exames físicos. Vamos levar o Samuel no otorrino. Vamos ver se ele escuta bem, se ele escuta todos os sons, né? Se ele tem uma boa audição. Levei. Vamos ver também se ele não tem problema na fala, um problema motor, uma língua presa, algo que dificulta ele a falar. Não, tudo certo. Então, vamos fazer um eletro da cabeça. Fizemos? Tudo certo. Então, ela pediu uma avaliação da neuropsicóloga. Aí, essa avaliação, a neuro já fechou o CID, ela falou, olha, Fernanda, então eu vou colocar o CID dele de autismo para que o plano cubra de uma forma burocrática esses exames, né, o que a gente precisa ser feito, mas a neuropsicóloga que vai dar uma avaliação, vai me ajudar a fechar o diagnóstico no autismo e também vai dizer sobre o nível do autismo. Eu acho que esse assunto, quero abrir uma aspas aqui, do nível, é um pouco complexo. Eu gostaria de depois vir falar um pouco mais sobre esse assunto, até como um desabafo, porque as pessoas falam do nível de uma forma banal às vezes, mas esse fica para um próximo episódio. Eu volto aqui para falar sobre isso. E então levei o Samuel para neuropsicóloga e fizemos uma avaliação, se eu não me engano, na época foram 10 sessões. Por 10 vezes eu levei o Samuel lá na consulta, ela ficou lá com ele, fazendo os testes para fechar o diagnóstico. E eu lembro também que ela me deu, brinco que foi uma apostila, né? Ela foi algo assim, eu nem lembro quantas perguntas tinha, sei lá, acho que mais de 200, não me lembro, mas eu tenho aqui, depois eu procuro e volto para mostrar para vocês. Eu trouxe para casa para responder, sabe? Quanto tempo que ele mamou, o que incomodava ele, som, enfim, tudo sobre o Samuel no dia a dia. E como eu observava muito o Samuel, que eu acho que foi algo vantajoso para mim, porque assim, eu sou uma pessoa muito observadora, eu observo muito as coisas, né? Eu presto atenção nos detalhes, eu presto atenção nas rotinas. Com o Samuel não foi diferente, e como eu disse, época de pandemia, só nós dois, então eu observava ele muito, muito. E quando elas começaram a ter essas suspeitas médicas, aí que eu observava ele mais ainda. Então eu prestava atenção em tudo. A forma que ele comia, a forma que ele brincava, o que ele gostava. Me chamava muita atenção. Quando eu vi contar pra vocês os sinais que ele tinha já quando bebê, né, e a gente achava só que era mania, por exemplo, ele brincava, ele separava os brinquedos por cores, ele empilhava os brinquedos, então ele tinha as manias dele. Eu falava que ele era muito metódico, né, que ele tinha as manias dele. Então, eu observava tudo isso. Quando eu ia contar sobre o Samuel, eu sabia contar primeiro que eu tava com ele o dia todo, só nós dois. Volto a falar, época de pandemia, a gente trancado em casa, tá? Então, a gente teve essa situação atípica, né? Porque o dia a dia da gente é sempre a criança na escola, a gente brincando, a gente trabalhando, a criança ou com a avó, ou com alguém de apoio para nos ajudar. Então, é que tudo foi atípico do Samuel, né? E aí eu observava tudo, observava como ele segurava os objetos, o que ele gostava de comer, tudo. E essas perguntas eram mais ou menos isso. É pra gente explicar, contar da criança cada detalhe, sabe? Que é isso que faz ajudar a fechar o diagnóstico e classificar ele nesse nível. Volto a falar, esse assunto eu vou vir algumas vezes aqui falar sobre ele.
Enfim, depois eu volto a falar sobre a história do nível. Enfim, fechamos o diagnóstico do Samuel. Aí ela disse pra mim, olha, vou fechar o diagnóstico dele, né? Concordo com a neuro, ele tem autismo sim. Ele se encaixa no nível 1, próximo do 2 pelo atraso de fala. Mas você já tá tendo, ele já tá tendo intervenções, né? Então, vamos lá. Os tratamentos, isso pode melhorar muito. E aí eu comecei a fazer os tratamentos com o Samuel. Nesse tempo, o Samuel já tá fazendo fono. Desde o dia que eu levei ele pela fono, pela primeira vez, ele já tinha as sessões de fono, tá? Tinha, na época, uma vez por semana. Uma vez por semana. Uma ou duas. Eu acho que... não me lembro bem se eu comecei com duas, mas depois ele ficou uma vez e agora, hoje, ele faz 2 vezes na semana. Então, já para ajudar ele no atraso de fala. Porque supondo que ele não tivesse nenhum transtorno, nada, não tem problema. Ele já tinha um atraso de fala. E é isso que eu sempre falo, gente. Se seu filho, se você acha que ele tá com atraso de fala, não importa o que os outros falem. Já é alguma coisa. Vai em busca de ajudá-lo, né? Ele tá atrasado. Vamos ajudar. Então, eu penso assim. Já é alguma coisa para ser feito. Né? Se ele tá com dificuldade de alguma coisa, seja ela qual for, vamos ajudar. Não vejo por que não, entendeu? Já é alguma coisa. O atraso de fala já é alguma coisa. Vá em busca de ajuda pelo simples fato de ele estar atrasado na fala, tá? Não escuta o vizinho, não escuta a avó, não escuta a tia, prima, ninguém. Siga a sua intuição. Se é uma coisa que te incomoda, vai atrás, busca ajuda. Vamos lá. O Samuel já fazia fono. Aí ele começou a fazer psicóloga, TO, que é terapeuta ocupacional, e foi encaminhado para o ABA. Demorou um pouco, porque na época os planos de saúde estavam se adequando a tudo isso, era tudo muito novo, e isso na época, porque é recém, tá? Isso vai fazer 3 anos, tá? Tá perto de fazer 3 anos. Ou fez, eu acho que completou já 3 anos. Então... Era tudo muito novo, mas enfim, demorou um pouco o processo, porque estava demorado mesmo, mas uma questão de burocracia. Depois que tudo isso se ajustou, se ajeitou com o passar de alguns meses, o Samuel começou a fazer a aba. O aba que ele fazia era em casa, porque tem 2 tipos de aba. Tem o aba em casa. O aba é um método, tá, gente? É o método comprovado mais eficaz para o tratamento do autismo. Mas também depois eu venho falar com vocês sobre o ABA, sobre a minha experiência com o ABA, enfim. E aí o ABA do Samuel foi feito em casa, né? Ele começou a fazer o ABA em casa. E eu até tirei na época algumas terapias, porque custa. Eu só não tirei a fono, porque o ABA não tem fono. Pelo menos na época não tinha, tá? Ele tratava o psicológico, tratava a coordenação, tudo que a TO trata, mas não tratava com a função, né, com o método da fono. Então, com a fono, ele continuou. E eu cortei porque financeiramente tudo paga, tá, gente? Tudo paga. Embora o plano de saúde arque com a maior parte do ABA, tá? Que não é barato, não mesmo. A gente tinha que pagar. Então, na época, era R$500, 500 e alguma coisa. Isso era 20%. 20% do que a gente tinha que pagar desse método, né? Então, não era barato. Tirando os fatores das outras terapias, tirando o plano de saúde, enfim. E aí eu cortei algumas coisas porque financeiramente ia ficar caro pra gente e, enfim. E aí o Samuel começou a fazer o ABA. O vídeo já tá ficando longo de novo. Vou cortar aqui e volto pra gente ter outras partes, outros episódios.